tem uma projeção significativa. E reparem, com os 20 milhões e com os 4% do volume de negócios gerado em termos internacionais, conseguiu criar-se a ideia, dentro de pequenos, médios empresários, dentro de pessoas que trabalham em entidades públicas que têm uma dimensão reduzida também, em todos, até nas grandes empresas, a ideia de que se corre o risco da aplicação de uma sanção que pode ir até valores muitíssimo elevados quando comparados com os que estão previstos atualmente na diretiva. Ora bem, isto lê-se o artigo 82 e as pessoas parece que não leem tudo, porque o artigo 82 tem um número 4, tem um número 5, mas também tem um número 2. E o número 2 estabelece quais são os critérios que devem ser utilizados para a aplicação de sanções. E dentro desses critérios, para além da habitual mensurabilidade da culpa enfim, da ponderação dos afetados com o ato ilícito, nós também temos que tomar em consideração a natureza da empresa, a faturação da empresa, etc. Portanto, tudo isso nos obriga a ponderar que estas coimas com estes valores elevados não são para aplicar cotidianamente. Isto não é para ser um valor, uma atividade habitual por parte das autoridades de controlo. Agora, foi com base neste elemento de medo, pânico, que se gerou aí um debate muito inquinado em torno desta matéria do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Agora, é evidente que o montante das coimas e a moldura das coimas, para que nós possamos ter a legislação de proteção de dados eficaz, tem que aumentar relativamente ao passado, particularmente em autoridades de controlo como a portuguesa, muito contidas na aplicação de sanções e muito contidas na aplicação de coimas. Agora, não se pode pensar que nós estamos aqui a falar de um futuro de aplicação de coimas de milhões, porque não é essa não é isto que nós retiramos aqui do regulamento. Por outro lado, o regulamento tem elementos muito mais, eu diria, muito mais assustadores do que propriamente as coimas para quem trata a informação pessoal. Se virem, por exemplo, o artigo 58, quando fala nos poderes de correção das autoridades de controlo, esse artigo 58, o que prevê é a possibilidade de proibir um tratamento de dados pessoais. Pura e simplesmente proibir um tratamento de dados pessoais. Ou de o suspender temporariamente. Ou de o suspender durante um período indeterminado. Ora bem, isto pode ser uma razão muito mais capaz de afetar de uma forma muito mais intensa uma empresa ou a administração pública, porque, atenção, discute-se a questão de saber se as coimas serão aplicadas a entidades públicas. Portanto, houve a proposta do Governo, mas de não aplicação durante um determinado período de tempo, mas ainda não houve a aprovação da legislação. Portanto, não se sabe o que é que vai sair daqui. Agora, o que se sabe é que esse artigo 58, número 2, se aplica quer a entidades públicas, quer a entidades privadas. Portanto, a interrupção de tratamentos pode acontecer relativamente a umas, quer a outras. Por outro lado, é importante nós pensarmos na questão do consentimento e do modo como tem sido interpretada esta questão de consentimento. Ontem, 2 museus, portanto, estamos a falar de 2 museus,
trocavam entre si comunicação, pedindo consentimento para receberem informação um do outro. Ou seja, duas pessoas coletivas às quais não se aplica o Regulamento Geral de Proteção de Dados pediam consentimento. Porquê? Porque está criada uma ideia de que é necessário consentimento para tudo quanto seja tratamento de informação. E nós já vamos a um ponto em que não estamos a falar apenas de pessoas singulares, mas já estamos com o pensamento enraizado em pessoas coletivas. Quer dizer, tudo isto está errado. Tudo isto está errado. Porquê? Encontramos com frequência contratos em que há contratos em que há adendas em que se permite o tratamento de dados pessoais, quando nós encontramos no artigo 6º, número 1, a linha B do regulamento, uma forma de legitimidade para o tratamento de dados pessoais, a via contratual. Portanto, não é necessário estarmos a aditar um elemento contratual, um elemento de consentimento, quando nós já temos um contrato, uma vez que o contrato serve como fundamento de legitimidade. E isto acontece com muitíssima frequência e relativamente a todas as áreas. Portanto, o que é que se está a pensar? Está a pensar-se erradamente que é necessário, relativamente ao tratamento de qualquer dado pessoal, a existência de um consentimento por parte do titular dos dados. Isto é errado. Isto é errado porquê? Porque no artigo 6º, e vocês desculpem eu estar a dizer isto, mas eu sinto-me obrigado a dizer estes artigos, que é para as pessoas poderem confrontar caso queiram, mas o artigo 6º, número 1, a linha C, tem uma referência expressa aos tratamentos poderem ser realizados com base na lei. Ora bem, se a lei determina que o tratamento de dados deve ser feito com base no que prevê, portanto, se temos uma legislação que obriga a um tratamento de dados pessoais, porque é que nós vamos pedir o consentimento daqueles a quem ou sobre os quais recai a obrigação? Vamos pensar neste caso concreto. Há aí pessoas que estão a recolher consentimentos para efeitos de processamento de salários. Portanto, as pessoas, a lei, não, o problema é esse, o problema é o que estás a dizer. A questão é esta, vocês vejam, nós temos legislação que nos diz, para efeitos de processamento de salários, precisamos, ou para efeitos contabilísticos, precisamos de disponibilizar um conjunto de informação, nome, morada, NIF, estado civil, números, tudo isso é fundamental, data de nascimento, que aqui é importante para fazer cálculos, para sabermos calcular tempos de reforma, etc. Portanto, tudo isto aqui é pertinente e está previsto na lei. Há quem agora peça consentimento, que não é preciso porque está na lei. Atenção, eu repito isto às vezes quando é preciso. Está na lei, não é preciso pedir esse consentimento. No entanto, as pessoas pedem. Agora, vamos supor que alguém, porque está distraído ou porque tem, enfim, uma convicção ou um problema qualquer, não dá o seu consentimento. Não dá o seu consentimento. Portanto, se não dá o seu consentimento, se nós formos por esta lógica enviesada, o que é que deve acontecer? Se não dá o seu consentimento, os dados não podem ser tratados. Se não podem ser tratados os dados, obviamente não pode ser processado o salário. Só que nós temos aqui um problema, é que nós não estamos perante um direito disponível. Nós estamos perante um direito indisponível. E se estamos perante um direito indisponível, nós vamos ter que pagar à pessoa. Portanto, a pessoa não... É como as férias, quer dizer, nós não podemos... Agora, aqui, num caso desta natureza, o que é que se vai fazer? É evidente que não temos que, estando a lei a definir
quais são as situações em que há a recolha necessária de dados, esta recolha não carece de consentimento. Outro caso interessante do cotidiano, quer dizer, tudo isto é muito estranho, mas é o mundo em que vivemos, em que as pessoas entram num edifício público, têm um controle policial e depois têm um departamento de relações públicas onde terão que dizer com quem é que pretendem falar e qual é a entrevista que têm marcado, ou a reunião, o que quer que seja. As pessoas entram nesse edifício público, passam pela segurança que é garantida pelas forças de segurança, não interessa se é PSP, se é GNR, é indiferente. Depois dirigem-se às relações públicas e nas relações públicas é-lhes perguntada a identidade e é-lhes perguntado com quem é que pretendem falar. E há quem entenda que se deve perguntar também se dão o consentimento para que esta informação seja recolhida. Ora bem, vocês reparem no absurdo que tudo isto é. Quer dizer, se eu entro dentro do edifício, é evidente que, por uma questão de segurança, eu tenho que estar identificado. Se é um edifício onde há restrição de entradas, eu tenho que estar identificado. Não é identificado no sentido de retenção de elemento de identificação. Tem que se saber que eu estou dentro daquele edifício. Portanto, não é uma questão de consentimento que está aqui em causa. É uma questão de puro interesse público que está aqui em causa, que é poder saber-se quem são as pessoas que, trabalhando naquele edifício, se encontram, mas isso sabe-se através dos controlos de acesso, ou que não sendo não trabalhando naquele edifício, nele se encontram. Ora bem, e nós vamos exigir um consentimento para isto? Quer dizer, estamos a ir a um ponto em que me parece que já não estamos propriamente no domínio do debate, no domínio da discussão. Quer dizer, quando se diz que, ou quando vos referi que não há uma discussão, não há um entendimento significativo entre as pessoas que estão mais apetrechadas nesta matéria da proteção de dados, por isso não me surpreende que haja tão pouco texto, tão pouca doutrina ainda produzida em termos burocráticos, nomeadamente por parte do grupo do artigo 29. Há ainda muita coisa por transmitir e que não foi feita. O que nós encontramos é que em outras áreas há aqui um desconhecimento muito grande desta matéria da proteção de dados, o que não é de estranhar, porque esta matéria da proteção de dados era praticamente, isto é um bocadinho forte de se dizer, mas é verdade, isto era praticamente desconhecido há 2 anos, quer dizer, estas matérias, tirando um conjunto de pessoas que se interessava por estes temas, as pessoas não tinham uma grande disponibilidade para refletir sobre estes assuntos. E se há ano e meio ou 2 anos se quisesse organizar um congresso de advogados sobre esta matéria da proteção de dados, se aparecessem 30 e tal, 40, era muito bom. Era muito bom. Este ano apareceram 700 e, segundo algumas versões, apareceram 800. Portanto, reparem, não há milagres nisto. Não houve tempo, não há tempo de assimilação, nem há conhecimento acumulado por parte de gente que está a estudar isto há 2 dias, ou há 3 dias, ou há 1 mês. E que tem uma dificuldade forte de perceber quais são os elementos básicos da proteção de dados pessoais. Por exemplo, o artigo mais relevante deste regulamento, a meu ver, e será sempre, é o artigo 5º sobre o princípio da finalidade. E não tenho grandes dúvidas em afirmar isto. É aquele artigo que nos diz que só deve haver recolha de elementos necessários para a existência de um tratamento. Só aqueles. Um princípio de minimização na recolha da informação. Ora bem, quer dizer, isto é qualquer coisa
que não vejo como é que se possa discordar muito sobre isto. No entanto, é um artigo relativamente discreto aí dos comentários habituais que as pessoas gostam de fazer sobre este tema. Nós estamos ainda no começo, quer dizer, isto quando se apontou para o dia 25 como o dia uma espécie de dia do juízo final, não é. Isto não é dia nenhum do juízo final, isto é o nascimento de muita coisa. E o que vai acontecer é que há uma aprendizagem que para muita gente está a começar agora. E como em tempos de aprendizagem em que não há conhecimento assim muito desenvolvido de temas, é muito fácil as pessoas serem ludibriadas, enganadas. E reparem, quando eu estou a dizer aqui isto, obviamente é com dolo, mas também é sem dolo. É por gente que também não sabe o que é que anda a fazer. É por gente que sabe muito bem o que é que anda a fazer e pronto. E está a praticar atos que no limite até podem entrar na área do ilícito, mas é por gente que não percebe que para além do consentimento há outras coisas. Há a lei, há os contratos, há os interesses legítimos, há os interesses vitais do titular dos dados, há o interesse público, há os interesses das autoridades públicas e atenção, isto não é construção doutrinária com base num enorme labor que resulta da leitura de muitos livros. Não, isto está escrito no regulamento. Tudo isto é matéria contida no regulamento. Portanto, o que é que me parece? Parece-me que nós estamos perante um texto que tem todas as condições para ser um texto mitológico e que já o é. Isto já é um texto que, antes de produzir efeitos, já tem uma história que dava para ser contada num livro relativamente volumoso. Portanto, tudo indica que o restante da história deste regulamento vai ser mais longa, ainda por cima articulado com o resto da legislação no domínio digital, que foi aqui inventariada e muito bem pela professora Raquel. Portanto, é o que tenho a dizer. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Alexandre Sousa Pinheiro. Vou dar a palavra ao professor Manuel David Maceno, investigador no Laboratório BINET, do Instituto Politécnico de Beja, membro da Associação Portuguesa de Direito da Sociedade da Informação e que nos vai falar sobre a segurança no tratamento dos dados pessoais no RGPD. Boa tarde. Eu vejo gente a fugir, não sei se é por mim. Bom, o Manel foi-se embora, mas pronto. Bem, mas eles já me ouviram que não haverá certamente um dolo, pelo menos um dolo tão específico como isso. E eu vou pegar exatamente onde Alexandre deixou. Com o extra, deve ser também dos antigos e ser um homem da segurança. Qualquer pessoa olha para mim, fiquem direitos porque têm que ter receio do que eu vou dizer. Isto é segurança. Quer no toca à PDSI, quer também de LEB. E segurança no tratamento de dados. GPPSP? DPPSP. GPPSP? Grupo Permanente sobre Segurança e Privacidade. Não, com a PSP estava a ver assim onde é que me tinham metido. Se fosse com a Europol e com o EDAN, já vá que não vá. Mas que as pessoas de proteção de dados para tentar controlar a Europol e as polícias. Mas eu vou até dizer uma coisa que o professor Alexandre não sabe. Tenho aqui uma apresentação que vai acabar exatamente no artigo 5º. Isto não estava combinado. Isto não foi feito, isto nem é assim chamado de sabão, mas eu vou tentar ser o mais rápido possível. Segurança. E é mais que a altura de nós nos deixarmos de discursos redondos
mais ou menos de langue de bois, e ir diretamente aos assuntos. Passamos já a parte do terror, já passamos a parte, agora estamos no consentimento. Eu não sabia que estava em tantas bases. Estou desconfiado que em muitas nem estou, que é o neo-spam. E mais que isso, aliás, vinha ontem no The Guardian um artigo sobre... Está a haver, pelo menos, tentativas de furto de identidade através de supostos consentimentos. Sim, a pessoa consente que, e ao mesmo tempo está a ser processado. Como estão a receber dezenas de pedidos, é mais um. E, bom, spam, esperemos que não haja também malware associado a isso. Tem a ver também com segurança. Mas partindo, indo o mais rápido possível, aliás, porque serei o penúltimo, chegou o João, entretanto, mas ir diretamente às fontes. Fontes textuais, artigo 32. Eu pensei seriamente na questão do reporte das falhas de segurança, mas também estava convencido, Sr. Pedro Veiga, pela ligação à diretiva NIS, ver como é que se funcionam as falhas. E essa questão é complicada. Quando eu precisei de lecioná-la, levei quase 2 horas lá nos nossos alunos de mestrado. E aqui encontramos, para além destas referências relativamente genéricas, do 32.1 corpo, tendo em conta as técnicas mais avançadas, os custos de aplicação, natureza, âmbito, contexto, finalidades, bem como os riscos, probabilidade e gravidade variável para os direitos e liberdades dos singulares, o responsável do tratamento subcontratante aplica medidas técnicas e organizativas adequadas para assegurar um nível de segurança adequado ao risco. E eu vou centrar, sobretudo, nesta a linha A. É porque a linha B tem a ver com segurança contextual. Lá o meu colega de laboratório, o professor Rui Silva, ainda ontem me dizia, bom, isto também é possível garantir a segurança, nomeadamente sem cifragem, se tudo for colocado dentro de gaiolas de Faraday, em que ninguém entra, ou só leva passa por um raio-x, vê se tem ou não uma pendrive ou uma disquete, e não entra nem sai. Que era, aliás, o que estava e ainda está na Lei 107/98, segurança física. Porque, aliás, face ao contexto tecnológico, era a ideia, sobretudo, de alguém entra, vai-se ao teclado e saca a informação. Ou leva uma disquete. A diretiva não dizia isso, era mais genérica. Mas a Lei 67/98, que é do momento pré-divulgação da internet, era mais segura. Está ali um segurança que não deixava ninguém entrar nem sair. Bom, mas deixamos isso, essa segurança extrínseca no tratamento de dados, de momento, de lado. Ainda fiz este acrescento da questão da ponderação dos riscos. Se nos recordarmos do que foi apresentado a 20 de janeiro de 2012 pela Comissão, sim, porque foi o início do processo, já o processo anterior em termos de documentos internos, mas proposta. E foi dito, para além de se tratar de questões como a universalização da internet, dos acessos, também a tecnologia. Ou seja, o contexto tecnológico de 2012 já era substancialmente diferente do da primeira metade dos anos 90. Nem preciso de demonstrar. Já é o tempo da cloud, já é o tempo da banda larga, e é bom também que se pense, e isso hoje é mais verdade do que era em 2012, é o tempo da Big Data e é o tempo da aprendizagem máquina. Sim, é porque o regulamento começará a produzir plenamente efeitos a partir de hoje,
mas já temos que assumir 2012, 2016, 2018. E temos que ler, e estou-me a recordar até comunicações da Raquel feitas aqui, a ideia da neutralidade tecnológica. Sim, isto tem que ser contextualizado tecnologicamente. E pegando... Sim, estou a pensar de interpretação do direito da União numa perspectiva tecnologicamente neutra, que é, aliás, o que consta expressamente do acórdão Google-Spain. Bem, mas deixa-me ir em frente. Se nós... Aqui, provavelmente, a noção-chave é de Big Data. Eu não vou entrar... Como eu sou jurista, estou assim muito formatado, eu peguei, podia ter ido até à comunicação da Comissão de 2014 para a economia dos dados, também lá temos uma definição de Big Data, mas esta serve perfeitamente a do grupo de trabalho do artigo 29. E de em frente dizer que é possível, a partir destas ferramentas, não direi de subverter as bases igualmente jurídicas do regulamento, mas temos que as reler. Temos que fazer a interpretação tecnologicamente neutra, Raquel. E o Big Data é assumidamente muito relevante porque a União Europeia quer ser competitiva na economia global dos dados. Que as empresas europeias sejam competitivas. E isso, dou 3 exemplos simples, quer das comunicações de 2014 2015, e esta proposta de regulamento, que eu tive muitas dificuldades, vejo as dificuldades da Comissão Europeia em ver dados que não são dados pessoais, nem sequer por conexão indireta. Sim, porque acabamos por lá chegar. E são dados pessoais. Dados pessoais e dados não pessoais. Artigo 4º. A questão das referências contextuais. Eu bem sei que este acórdão Breyer é anterior à adoção do regulamento. Mas é da mesma... Perdão, mas é anterior ao regulamento. Eu estou desfasado. Ainda estava a pensar, porque isto em maio saíram as conclusões do Advogado-Geral. Isto já estava. Aliás, quando saíram as conclusões do Advogado-Geral, encontro-me com o Cláudio Lucena, que depois não está por aqui. Encontramos em Haia, uma coisa da Europol. Mas pensar que até onde vai a extensão de dados pessoais obtidos pela, não direi tanto interconexão, mas interação a partir de fontes diferentes. O ponto do acórdão, isto tinha que ver com ataques, com segurança, a servidores governamentais alemães e de registro desses ataques, e como é que isso podia ser depois determinados a origem a partir de números IP flutuantes, obtendo informação junto dos ISPs. Mas isto ficou. Aliás, tenho falado várias vezes, este conceito de dados pessoais que também encontramos no Breyer, em grande medida foi antecipado pelo grupo de trabalho do artigo 29, já em 2007. E é bom que nós verifiquemos que não temos ainda, o grupo de trabalho não tem produzido muito, mas não podemos de modo nenhum ignorar o que foi produzido ainda à luz da diretiva. Bem, aqui, se formos aos considerandos, pois é dito perfeitamente que os tais dados
anonimizados, ou na terminologia do regulamento, informações anónimas, não são dados pessoais. E é dito uma coisa muito interessante. Trata-se de informações que não digam de uma pessoa singular, identificada ou identificável, nem a dados pessoais tornados de tal modo anónimos que o seu titular não seja ou já não possa ser identificado. Com o máximo respeito, isto, em grande parte, não é verdade. Isto consta de um texto legislativo, com o que vale um preâmbulo, mas não é verdade. Não é verdade porque estes dados, se partirmos da tecnologia Big Data com a tal aprendizagem à máquina, podem, com bastante facilidade, ser, eu não gosto de desanonimizados, mas sim repersonalizados. É perfeitamente viável. Aliás, há um artigo publicado em 2009 pelo OMB que o explica, e ainda nos últimos dias, contactando com vários colegas, não há neste momento tecnologia nenhuma, desde que o volume de dados seja suficiente, o que pode ser obtido designadamente a partir do Open Data. Não há tecnologia praticamente nenhuma que impeça terminantemente uma desanonimização. O que temos que assumir é que mesmo os dados desanonimizados, porque o pressuposto não se verifica, são dados pessoais. Os dados anonimizados também o são. Aliás, continuando com o grupo de trabalho, nós temos este parecer de abril de 2014 sobre técnicas de anonimização que o expõe. Aliás, este parecer trata, esta opinion, trata quer da anonimização, quer do que veremos a seguir, que é a pseudonimização. E é bom também ver, a este propósito, os outros dois pareceres, dos riscos com o Open Data. Aliás, o Richard falou de Malta e há um conhecido nosso, não direi exatamente amigo, o Joe Kanatachi. You know Joe? Of course. Yes. Joe and Jean, of course. And Mireille, of course. Bom, o Joe Kanatachi, desde há 3 anos, é o relator em matéria de privacy do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, onde ele diz, atenção, que com Open Data e com estas analíticas será possível desanonimizar e obter resultados, pelo menos, muito perigosos. Isto está no relatório. O grupo de trabalho já o dizia. Já vem com muitas cautelas e mais caldos de galinha desde o parecer de 2003. São reforçadas em 2013 porque a tecnologia avançou bastante. Bem, e voltemos a pensar no artigo 32. Começando com a pseudonimização. A pseudonimização, em vez de me pôr a explicar, trouxe a definição normativa do artigo 4º, 5. Com a pseudonimização é assumido que a reidentificação é fácil. Ou melhor, os critérios são separados e trata-se de impedir, também por vias jurídicas, que sejam reconstituídos. Pelo menos reconstituídos de modo não regulado. E, ainda assim, se nós pegarmos de forma exaustiva no regulamento, veremos que o legislador aposta na pseudonimização.
deixa de lado a anonimização. Bom, o que é possível é a pseudonimização. Considerando, indicado no 32.1c como medida adequada para assegurar um nível de segurança, é também um exemplo na Privacy by Design, no artigo 25. Os meios de pseudonimização também são expressamente indicados enquanto conteúdo normal de códigos de conduta e também quando se pretende que os dados fiquem para além do tempo para fins de arquivo, é dada também a alternativa da pseudonimização. Mas, de novo, e voltamos ao parecer de abril de 2014 do Grupo de Trabalho, se haveria algumas dúvidas no que se refere à anonimização, a pseudonimização é reversível. Aliás, isso não consta do texto, e neste caso, diferentemente até que disse Alexandre, não é uma contradição, é que sentem isso e dizem nos considerandos, mas não aparece no articulado. Quer dizer, diz expressamente, bom, é necessário evitar riscos inerentes à inversão não autorizada da pseudonimização. Isto aparece nos considerandos. Ou seja, usem a pseudonimização com cuidado. Bem, o que é que temos aqui? Em primeiro lugar, a pseudonimização não dá garantias. A anonimização com as ferramentas deste momento também não. Trabalhando com as pessoas da segurança, com segurança intrínseca dos dados, dizer, ou se põe um operador cego, surdo e mudo em frente do monitor, ou assume-se a cifragem. Não estou a falar em encriptação, aliás, o regulamento até usa o termo português correto, cifragem. Nós teremos que, para afastar efetivamente os riscos, e estou a pensar até numa pequeníssima troca de impressões antes de começar, responsabilidade civil. Sim, é que se a tecnologia quer com pseudonimização, quer com anonimização, não chega, isso não afasta a responsabilidade do responsável pelo tratamento e dos subcontratantes, conforme os casos. Quer dizer, será necessário, mais que aconselhado, será necessário, pelo menos quando existirem grandes riscos, aqueles grandes riscos mencionados, ainda que genericamente no artigo 32, eu acrescentaria, sobretudo havendo perante categorias especiais de dados sensíveis, e quando isso resultar de avaliações de impacto, de riscos desproporcionados, que se avançasse para uma cifragem geral dos dados. E eu já tinha isto tudo delineado quando, mais recentemente, e recentemente foi 11 de abril deste ano, o grupo de trabalho do artigo 29, que ainda chama, bom, acho que hoje já não se chama assim, hoje já se chama Bureau e tal. Sim, hoje mudou de nome. Mas quando isso foi feito, ontem ainda era grupo de trabalho do artigo 29. Bom, mas foi publicado a 18 de abril uma declaração sobre a cifragem e o seu impacto na proteção das pessoas singulares relativamente ao tratamento dos seus dados pessoais na União Europeia. Ou seja, o grupo de trabalho assume a insuficiência da pseudonimização, assume a insuficiência da anonimização. Cifrem tudo, mesmo que as polícias supostamente não gostem. Mas o não gostarem as polícias não é bem assim. Como disse há pouco, estamos com o Cláudio em Haia, em maio de 2016, eu vou-me já calar,
quando saiu esta declaração conjunta da Europol com a ENISA, dizendo: aceitamos uma cifra forte, mesmo que prejudique o trabalho de investigação e de obtenção de prova. E não foi só esta declaração conjunta Europol-ENISA, mas o próprio Parlamento Europeu, em outubro do ano passado, vem dizer o mesmo. Cifra. De momento, será a tecnologia possível. Outra possibilidade, além disso, com ou sem cifra, volta àquilo que comprometi. Terminava onde o Sr. Alexandre colocou a tónica, que é artigo 5º, minimização. Se os dados não estiverem lá, não haverá falhas de segurança. Quanto menos, e que isto é uma coisa assim, lá para Alice, quanto menos dados forem tratados, menores serão os riscos. Mais difícil será estabelecer correlações, mais difícil será desanonimizar, mais difícil será repersonalizar. Use o mínimo. Dizer, bom, é preciso saber o estado civil? Talvez. Na dúvida não ponham. É necessário saber a idade? Bom, para as senhoras nunca é. Mas, aliás, isso é uma forma de recusa de consentimento. Uma causa, um fundamento legítimo. Mas mínimo. Quanto menor for o volume de dados tratados, maior será a segurança do tratamento. Obrigado e desculpem o tempo. Muito obrigada, Sr. Professor. Vou dar a palavra, assim que ele consiga sentar-se, ao Dr. João Ferreira Pinto, que é advogado, é membro da International Association Professionals of Privacy, é mestre em Segurança da Informação e Direito do Ciberespaço, é um mestrado muito interessante que a Faculdade de Direito tem com o Instituto Superior Técnico e com a Escola Naval, um mestrado muito interessante e de facto inédito nesta matéria, com esta visão integrada e multidisciplinar das questões que aqui se colocam, e o Dr. João Ferreira Pinto vai falar-nos sobre RGPD e as autoridades de controle nacionais, da Neverland. Neverland, ponto de interrogação. Exatamente. Question mark. Boa tarde a todos. E também cumprimentar os meus ilustres colegas de painel e começar por desejar a todos feliz dia 25 de maio, que foi assim que ontem começou à meia-noite, depois de muitos e-mails e dezenas de mensagens. Ontem vi um cartoon engraçado que era: não há um RGPD que nos livre destes e-mails. De facto, eu estava a comentar ontem que no escritório parecia véspera de Natal, naquele dia de horas críticas das últimas compras, que era toda a gente a mandar dúvidas urgentes sobre políticas e condições, termos, consentimentos, interesses legítimos e temas assim afins. E, portanto, foi um bocadinho a loucura. Espero que agora a coisa acalme um bocadinho. Venho aqui apenas, agradecendo o convite, deixar umas breves notas sobre um tema que tive a oportunidade de abordar há relativamente pouco tempo na revista Cyberlaw, e que me parece que tem passado muito ao lado desta temática e desta agitação toda sobre o RGPD e a aplicabilidade e a lei nacional e a CNPD e os outros temas que têm estado um bocadinho na ordem do dia. De facto, estamos hoje no dia 0 do RGPD. Isto é o princípio de, se calhar, provavelmente, uma nova era de mais de 20 anos, uma vez que a Diretiva 95/46 vigorou durante praticamente 20 anos. E eu gostaria só de deixar aqui uma citação antes de abordar o meu tema, porque me parece que resume toda a ideia do RGPD e que se resume numa frase da Autoridade Europeia para a Proteção de Dados, do Giovanni Buttarelli, que é um reconhecido e reputado autor, e que, de facto, as duas grandes ideias centrais do RGPD assentam nestes dois temas.
Responsabilização e responsabilidade do responsável, tal princípio da accountability e de responsabilidade proativa, e, por outro lado, a salvaguarda dos direitos dos titulares, devolvendo-lhe o controle sobre a utilização dos dados, pelo menos queremos crer que assim é, depois da exposição do professor Maciano, não sei se será assim mesmo de facto, mas queremos crer que sim. De facto, estamos a viver momentos que foram um longo caminho e um longo percurso de mais de 4 anos, desde 2012, em que foi apresentada a proposta. Lembrar que, inclusivamente, o processo de negociação junto às instituições comunitárias foi tão duro que a própria comissária a Viviane Reding, vice-presidente da Comissão Europeia responsável por este dossiê, chegou a declarar publicamente que nunca o processo de lobby junto às instituições comunitárias tinha sido tão violento. Ela utilizou mesmo esta expressão, violento, para dizer que as pressões das tecnológicas tinham sido, de facto, muito grande. E, de facto, o regulamento assenta nestas 2 grandes ideias da responsabilização e da devolução do poder de controlo aos titulares dos dados. Esta preocupação com o regulamento, com este instrumento, já não de harmonização, mas de uniformização, vem na sequência de um longo caminho que foi feito com a Carta Europeia dos Direitos Fundamentais, criando um instrumento juridicamente vinculativo na União Europeia com força igual à dos tratados institutivos e, portanto, a aplicação de direitos humanos na União Europeia teria que ter necessariamente uma aplicação uniforme. Não pode variar com a geografia. O direito à dignidade, o direito à vida humana, o direito à liberdade de expressão, o direito à privacidade e o direito à proteção de dados pessoais, nos artigos 7º e 8º, têm que merecer uma aplicação uniforme porque se tratam de direitos humanos. E, para garantir esta aplicação uniforme, foi possível, juridicamente, criar um Regulamento Geral de Proteção de Dados, que está aí, hoje é o seu primeiro dia, e há aqui uma temática que tem passado muito despercebida nestas primeiras impressões do RGPD, porque está todo muito preocupado com os marketings e com os consentimentos, e é a criação de todo um novo sistema institucional. E a razão de ser da minha exposição é da Neverland, que é a terra do Peter Pan, e que, considerando os últimos desenvolvimentos relativamente à Autoridade de Controlo Nacional, creio que é bastante atual. O novo regulamento vem trazer um novo sistema institucional, que assenta num supervisor europeu, Comitê Europeu de Proteção de Dados, que inclusivamente vai absorver as funções desempenhadas importantes de guidance pelo grupo de trabalho do artigo 29, já não há o artigo 29, acabou ontem, o grupo de trabalho também deve ter acabado, ainda não temos o supervisor europeu, mas deve estar para breve, e não só existe este novo sistema assente num supervisor europeu, mas existe também um novo conceito criado pelo regulamento, designado por Autoridade de Controlo Principal, isto é, nos 28 Estados membros da União Europeia atuais, passarão a existir autoridades de controlo, passarão a ser o ponto de contacto do ponto de vista do compliance com o regulamento em cada uma das jurisdições com as entidades e com os responsáveis pelo tratamento que tenham o seu centro de atividades de tratamento nessas jurisdições. Essas autoridades de controlo principais funcionarão naturalmente em rede e terão um papel muito ativo neste novo desafio de uniformização do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Lembrar que, além deste sistema de autoridade de controlo principal, que assenta no novo sistema chamado Balcão Único, One Stop Shop, que é um grande desenvolvimento para quem trabalha com várias jurisdições da União Europeia, quem tem a oportunidade de lidar com jurisdições multinacionais dentro do espaço da União Europeia e do espaço económico europeu, uma vez que o regulamento é aplicável em 31 Estados. É um grande salto em frente, é uma grande medida para a criação do mercado único digital numa perspectiva de 2020, que na verdade também é só daqui a 2 anos, já faltam menos de 2 anos, e portanto se pensarmos que o regulamento passaram 2 anos no instante, o 2020 é já amanhã, e este sistema do One Stop Shop vem revolucionar aqui um bocadinho e facilitar a liberdade de circulação dos dados, que é um dos segundos grandes objetivos do regulamento e que tem sido muito esquecido e muito preterido. Está toda a gente agora muito focada na proteção dos dados, dos direitos fundamentais da proteção de dados, mas existe outro objeto e objetivo, como o próprio regulamento diz, e que é a liberdade de circulação desses dados num horizonte 2020 de mercado único digital. Esse sistema do One Stop Shop leva a que o responsável pelo tratamento, em princípio, apenas tenha que se relacionar com a autoridade de controlo principal e que é o local onde tem o seu estabelecimento com a sede das suas atividades de tratamento.
E como é que se compatibiliza e como é que se desenvolve este sistema de one-stop shop com este sistema de supervisão europeia novo? Compatibiliza-se com um mecanismo poderosíssimo de harmonização de conceitos, de princípios, de interpretações e de regras decorrentes do RGPD, que consiste no novo mecanismo de coerência e no mecanismo de cooperação. Isto é, passa a estar instituído verdadeiramente uma euro-rede de entidades de supervisão que passarão a cooperar de forma mais estreita e também terão à sua disposição mecanismos que permitam desencadear interpretações uniformes do ponto de vista de alguns princípios e de alguns conceitos e de algumas regras que o RGPD vem colocar como desafios ao intérprete e aos operadores do mercado. E, portanto, há aqui uma nova filosofia, novos mecanismos, um grande desafio para as autoridades de controlo principais e nacionais, mas também do ponto de vista institucional europeu passa a haver toda uma nova dinâmica e relativamente às várias autoridades de controlo nacionais, relembro uma comunicação da Comissão de janeiro deste ano, em que vem alertar os Estados-membros precisamente para a necessidade de criar as condições necessárias para as autoridades de controlo nacionais terem meios e condições efetivos à sua disposição para poderem exercer o seu papel nacional, mas também poderem exercer com responsabilidade o papel que lhes cabe neste novo sistema institucional europeu. Considerando os últimos desenvolvimentos da nossa Lei de Proteção de Dados Pessoais e as críticas que são públicas, deixa-nos a pensar se de facto Portugal terá as condições necessárias, foram criadas as condições necessárias para exercermos com responsabilidade este papel, não só junto dos titulares dos dados, mas também junto dos operadores. Basta lembrar que há algumas entidades de supervisão nacionais, como o ICO inglês, ou a CNIL francesa, ou a Agência Espanhola de Proteção de Dados, que têm um papel, eu diria quase hiperativo, pedagógico junto dos operadores e junto dos profissionais da privacidade e dos titulares dos dados, criando linhas de orientação, documentos de apoio. É possível quase definir interpretações específicas de alguns conceitos que não estão ainda densificados, porque o Grupo de Trabalho do artigo 29 não teve ainda a oportunidade de se debruçar sobre esses temas, e é possível ser um verdadeiro parceiro nesta nova fase de aplicabilidade do RGPD. E o que eu pergunto, e deixo aqui no ar, é até que ponto é que esta realidade deste sistema institucional não será uma espécie de Neverland do Peter Pan? Porque as autoridades de controlo nacionais, se não têm condições efetivas para exercer a sua função, e não vale a pena falarmos nas funções sancionatórias, toda a gente já ouviu falar nas famosas coimas de 20 milhões e 4%, esquecendo-se a maioria das pessoas que existem muitos outros mecanismos, alguns até mais gravosos para as organizações do que propriamente aplicar uma multa ou uma coima, como, por exemplo, uma reprimenda pública. E posso aqui lembrar a praxis do ICO inglês, que cada vez que aplica uma coima, promove uma campanha na social media e mede a dimensão desses estragos pelos danos reputacionais causados à própria empresa, e há 3 ou 4 casos muito famosos recentes, e, portanto, o tema das coimas, para uma organização que tem uma chamada de atenção pública e tem uma reprimenda pública da entidade de supervisão, creio que é um problema relativamente secundário. Como? E, portanto, deixo aqui estas notas, chamando a atenção para este tema que me parece que tem passado assim relativamente despercebido. Não me vou alongar muito mais porque já estamos muito para fora de horas. O RGPD, como eu referi, é apenas, hoje é o dia 0, eu não gosto de chamar o dia 1, eu acho que isto é o dia 0, será uma nova filosofia, uma nova responsabilidade, não é o fim do mundo, não é também um unicórnio, portanto, tudo tem uma lógica, obedece a este master plan que é a agenda digital para a União Europeia e, portanto, obedece a uma determinada lógica onde se enquadra também a Diretiva de Cibersegurança, as questões da fiscalidade online no comércio eletrónico, as questões da cloud online, as questões das competências digitais, da interconectividade, dos padrões internacionais e de muitos outros temas. Vamos ter aí já a seguir o regulamento da Diretiva e-Privacy no setor das telecomunicações, que vem também trazer uma certa revolução nesse setor e, portanto, o RGPD não é nada de mais. É um novo patamar, é um novo desafio e a mensagem que vos tenho para vos tranquilizar é esta.
tenham calma, vai tudo correr bem, deixem o consentimento de lado. Já agora também só referir aqui um exemplo que hoje, a seguir aqui o professor Alexandre Sousa Pinheiro, ontem estava numa conferência também sobre estes temas do consentimento e estavam uns profissionais dos seguros muito desesperados porque estavam com dificuldades em convencer algumas autoridades policiais a fazer constar os números das testemunhas do auto de notícia, porque havia algumas esquadras que estavam a recusar-se a escrever o nome das testemunhas por causa da proteção de dados. Portanto, nós vamos colecionando estas pérolas, também tenho colecionado algum spam e alguns mails muito criativos e acho que vamos ter ainda muito pano para mangas para nos divertirmos nos próximos tempos. Enfim, portanto, durante 20 anos vamos ter coisas muito curiosas. Muito obrigado a todos pela paciência e um feliz dia. Muito obrigada, Dr. João Ferreira Pinto. Bom, e depois desta visão bastante viva e dinâmica e julgo que prudente daquilo que deve ser, da forma como deve ser visto o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que não é o fim do mundo, não é? E não é o unicórnio nem os DPOs. Por acaso tinham ouvido essa expressão a propósito dos DPOs, não é? Os DPOs é que eram unicórnios, porque era impossível haver alguém com aquelas características. Logo era um unicórnio. Vou perguntar se querem colocar questões. Nós estamos aqui para receber, para responder a questões e dúvidas que tenham, se é que consigamos responder às vossas dúvidas, partilhas de opinião, de pérolas, se tiverem pérolas para juntar, são bem-vindas. Força. Sra. Professora Isabel.
Ora bem, é uma questão de facto difícil, porque o trabalhador vive no ambiente de trabalho e vive se nós formos ver o número de horas que passamos no local de trabalho é imenso, e a parte da nossa vida que passa a ser conhecida no universo laboral é também imensa. Portanto, a questão da privacidade no local de trabalho ou dos tratamentos de dados pessoais para efeitos laborais tem uma complexidade tal que foi daquelas normas em que não se conseguiu chegar a um acordo no regulamento. Por isso é que se admite que haja legislação mais específica, que é o que diz o regulamento, relativamente a estas matérias. Agora, sobre o consentimento, uma das características do consentimento que está no regulamento é que o consentimento tem que ser informado. Portanto, tem que existir uma informação, e a informação tem que dizer respeito não apenas aos dados que são recolhidos, mas a quem eles podem ser endereçados e as finalidades a que se destinam. Portanto, tudo isto é necessário para que nós possamos referir que está a ser cumprido o regulamento. Portanto, o consentimento só por si não é um elemento, o consentimento no sentido de se dar uma declaração de vontade não é só por si suficiente, é necessário que seja acompanhado por um conjunto de elementos referentes àquilo que consta do direito de informação. E quando estamos a falar de empresas com uma dimensão elevada, trata-se da aplicação do artigo 30 do regulamento. E a aplicação do artigo 30 do regulamento, logo no número 1, o que nos vem dizer são as condições em que se deve considerar que, não existindo agora uma entidade de controlo, a organização se deve auto-organizar ou autorregular. Obviamente com a participação do encarregado de proteção de dados, mas não só, porque quem é responsável é a própria organização, não é o responsável pelo tratamento. O responsável pelo tratamento pode ser responsável por atos que pratique, mas não é ele o responsável nos termos do regulamento. E lá encontramos no artigo 30 a referência não só à identificação dos responsáveis pelo tratamento, à identificação do encarregado de proteção de dados, à definição das finalidades, à definição das entidades a quem se transmite a informação, à definição também dos prazos de conservação dos dados, fundamental no ambiente laboral, às medidas de proteção, não só as medidas do artigo 32, mas também as medidas de proteção da informação que decorram de aspectos organizacionais. E é muito importante aquilo que se passa nos recursos humanos, porque nós o que verificamos dentro da maior parte das empresas, eu não vou dizer todas porque não tive em todas, mas dentro daquelas em que desenvolvo alguma atividade profissional, é normal que exista um dossiê único que contém toda a informação sobre o trabalhador, sem destrinçar os elementos de saúde, dos elementos disciplinares, dos elementos que digam respeito a penhoras salariais. Fica tudo no mesmo dossiê, fica tudo na mesma ficha do trabalhador, que vai, exatamente como a professora Isabel dizia, desde o momento do recrutamento até ao momento em que o trabalhador deixe de trabalhar na empresa, quando, penso eu, e quando o sistema é um sistema SAP de acesso à informação, aí nós, quer dizer, é quando se entra numa sala de recursos humanos e se vê 30 trabalhadores com acessos indiferenciados, quer dizer, não há aqui segurança, não há aqui uma garantia da privacidade, da proteção dos dados pessoais dos trabalhadores. Quer dizer, manifestamente, nós precisamos de alterações significativas para conseguir aplicar o regulamento. Agora já não há Comissão de Proteção de Dados, portanto, dentro das próprias organizações.
Portanto, quem é que vai ter que fazer isto? É a própria organização, ou então quem a organização contratar para este efeito. Agora, é um trabalho que nos recursos humanos estou convencido que vai levar algum tempo a convencer as pessoas de que a informação não é toda igual. Não é toda, aquilo, não estamos a falar de elementos, estarmos por um lado, a ter a informação relativamente às férias, aos salários, às faltas, etc., não é a mesma coisa que termos informações relativas a processos disciplinares. E, portanto, provavelmente nós não devemos ter uma conservação da informação e com acessos idênticos. Agora, é muito difícil convencer as empresas disto. Mas as empresas vão ter que se adaptar a esta nova realidade, porque penso eu que o regulamento a isso obriga. Agora, quando se vê dentro de um sistema SAP casos em que existe a referência a uma pessoa que é o titular dos dados, que é o trabalhador da empresa, e a um acompanhante para fazer viagens gratuitas, porque a empresa a isso permite. E depois os acompanhantes vão sendo aditados ao longo do tempo. Quer dizer, a pergunta que se faz é: estas pessoas sabem que estão aqui dentro destas fichas? Não sabem. E esta informação tem alguma finalidade útil a desenvolver? Não. Mas isto acontece. Acontece. Mal, mas acontece. Mais. Envio de newsletters, de operações de imagem, promoção de imagem, de comunicação, marketing, sem dúvida. Reparem, a questão é... é que poucos... Aqui há umas grandes confusões. É que o RGPD é uma lei geral. Agora, as leis especiais estão. E nós temos um regime de opt-in no que toca ao spam, atualizado a 29 de agosto de 2012, que é o que vai estar em vigor até haver, eventualmente, um regulamento de e-privacy. Mesmo que exista, é que a ideia que chega aqui, o RGPD é uma espécie assim de tsunami, arrasa tudo. Não! O RGPD vai substituir a diretiva e vai substituir as leis nacionais de transposição da diretiva e ainda entrará, noutras leis, quando foi o Farewell, que foi a minha tarefa, como é que isto depois irá funcionar com outras leis que pressupunham, no nosso caso, a Lei 67/98. Agora, matérias como essa continuam a ser reguladas pela disciplina da segurança e privacidade nas comunicações eletrónicas. Isto não é RGPD. Mesmo que haja regras
discordantes entre o RGPD e a lei de transposição, o que vale é a disciplina especial, não vale a regra geral. Isso é segurança, isso é segurança. Só, vamos pôr a coisa no princípio, não é? A questão é esta. Nós temos condições de legitimidade para o tratamento de dados pessoais. E dentro dessas condições de legitimidade para o tratamento de dados pessoais, nós temos, assim, as mais relevantes: consentimento e lei. Ou seja, se eu tenho lei, eu não vou pedir consentimento. Agora, o caso mais habitual é não haver lei, porque senão nós teríamos uma sociedade hiperregulada. É não haver lei. Agora, pode haver ramos específicos do direito onde haja uma maior necessidade de legislação imperativa. O direito do trabalho é um caso. Agora, se nós não tivermos lei, recorremos a qualquer um dos outros exemplos. E o exemplo típico é o consentimento. Portanto, eu diria, muitos casos há de consentimento. Muitos casos há de consentimento. Agora, o que não se pode existir, e falámos aqui agora de alguns deles, por exemplo, o consentimento, não se pode pensar que o consentimento é apenas preencher uma quadrícula. Porque senão vocês pensem nisto. Se me perguntarem, se estiver interessado em receber X, preencha este formulário. Eu preencho o formulário, portanto estou com uma declaração positiva, ou de acordo com a terminologia do regulamento, um ato positivo inequívoco, ou uma declaração positiva inequívoca de que pretendo receber aquele bem. Ora bem, aqui estou dentro de uma matéria que diz respeito a consentimento. E estou dentro de um consentimento. O problema é naquelas situações em que as pessoas, por estarem aqui presentes e inscritas neste evento, por exemplo, se presumia, bom, isto é tudo gente que se interessa por dados. E então eu organizava um evento a seguir e depois incluía estas pessoas e convocar é uma forma forte, não é? Mas sugeria, difundia o acontecimento para que as pessoas pudessem assistir. Agora, a questão está em saber se, sem intervenção da pessoa, sem a pessoa dizer, eu quero que me informem destas iniciativas quando elas existirem. Se sem este ato inequívoco, se nós devemos considerar que o sistema pode valer, como tem valido até agora, como uma espécie de quem cala consente. Ora bem, o considerando 32, que trata desta matéria, diz claramente que a omissão, as pré-validações e também o silêncio não pode consistir num consentimento. Portanto, muitas razões há, ou muitos casos há, em que a fonte é o consentimento. Agora, o problema todo está em que se está a transportar o consentimento para realidades nas quais ele não deve operar. É essa a razão de algumas das nossas intervenções aqui. Obrigado. Mais? Porém interligados no próprio sistema. Você tem que ter acesso a funcionário que trabalha na África, na Mongólia, o outro trabalha na Ásia, o outro na Oceania, e você tem esse banco de dados distribuído e não abrange a lei em outros países, fora da União Europeia. Mas o regulamento tem resposta para essas questões, que é o one-stop shop
mecanismo, precisamente nos casos em que há transferência de dados. Diga. Se a sede da empresa é de outro país. Mas há vários critérios, não é só esse, não é só a sede da empresa, há outros critérios. E pensar em termos de artigo 3º, está pensando Brasil, esses dados têm que seguir as regras de saída. Como pensar no Brasil não é qualificável para haver um reconhecimento, terão que ir por uma das outras vias. Por exemplo, desenharem umas corporate binding rules para que sejam depois homologadas pela autoridade. Quer dizer, tem que dar trabalho a advogado. Por isso aí picaretagem não dá. O Brasil tinha muitas vantagens em dispor de uma legislação de proteção de dados. E o Congresso tem, neste momento, um projeto, não é? Agora, é mais difícil, não havendo ou não sendo um país que garanta a proteção adequada, obter condições de legitimidade para a transposição, para a transferência de dados pessoais para a União Europeia. Agora, isso é possível com as Binding Corporate Rules, com cláusulas aprovadas pela Comissão Europeia, com cláusulas tipo aprovadas pelas autoridades de controle. Portanto, tudo isso o regulamento prevê essas matérias. Agora, há aqui um elemento de complexidade maior que não existiria se estivéssemos perante um país que garante proteção adequada. Agora, se vocês forem ver as garantias ou aquilo que é necessário para que um país se considere como garantindo a proteção adequada, aquilo é preciso quase viver... No Uruguai. Ou na Argentina. Que aí tem. Isso é um tema muito simples e tem estado na ordem do dia, a questão das bases de dados, sobretudo das bases de dados de marketing. Desta semana estive precisamente em São Paulo a discutir estes temas e o que se passa é que é um tema de sempre. O responsável pelo tratamento tem não só que cumprir, mas comprovar que cumpre com o regulamento. Isto significa agora no tal sistema de responsabilidade proativa que tem que criar as evidências. Ou tem uma execução de um contrato, ou está a cumprir uma obrigação legal, ou no limite tem que ter o consentimento para estar a comunicar e a tratar aqueles dados. No caso das bases de dados de marketing, sempre que um responsável estiver a realizar ações promocionais ou de marketing, ou como queiram chamar, tem que justificar qual é que é o fundamento legal e a base legal, de acordo com o princípio da licitude, ao abrigo da qual está a justificar aquele tratamento. Se comprou base ou obtém o dado diretamente do titular e resolve o problema diretamente com o titular, ou se não recolhe os dados diretamente do titular, tem que assegurar que quem está a vender, a ceder ou a alegar essa base de dados cumpriu com os requisitos necessários para esses dados poderem ser cedidos a terceiros para aquela finalidade. Como isso foi uma prática que não existiu durante estes anos todos, chegou à altura de pagar a fatura. Por isso é que estamos a receber e a ser inundados de centenas e centenas e centenas de e-mails para precisamente fazer uma coisa que se chama o reconsentimento, que é uma palavra nova de 25 de maio, que não existe. A entidade de supervisão, nós enquanto titulares dos dados, sim, nós enquanto titulares dos dados,
à entidade de supervisão, podemos lançar meios judiciais também, que é permitido, e podemos, inclusivamente, mover uma ação coletiva, e há várias entidades de defesa do consumidor e não só que estão a oferecer esse serviço a partir do dia 2, e podemos fazer barulho nas redes sociais. Mais alguma questão? Bem, da diretiva NIS, parece que a situação é fácil. Por exemplo, um operador de um aeroporto, o que vai ser definido até 9 de novembro, portanto, há agora um período adicional e que as pessoas que lá ficaram estão a tratar, vão ser definidos limiares de interrupção de serviço que exigem a notificação. Por exemplo, se um serviço de transportes afeta mais do que 5.000 pessoas e a interrupção durou mais que 2 horas e foi devido a um problema informático, dou um exemplo, a linha do metro, a linha azul, houve um problema na sinalização durante 2 horas, sabe-se que em média durante essas 2 horas são transportados 7.000 passageiros e, portanto, se essa duração temporal e de população afetada passou acima do limiar, tem de ser notificado ao Centro de Cibersegurança, que fará uma investigação. Exatamente, eu penso que é bastante mais simples. Isso vai ser definido. Não, o que está a ser discutido a nível europeu, pelo menos dentro do Cooperation Group da diretiva NIS, é que tem de notificar as 2 entidades. E mais, em alguns setores, como por exemplo o setor bancário, também tem de notificar o Banco de Portugal. Portanto, pode haver, que é uma das dificuldades que estávamos a ter na discussão, é uma entidade que pode ter de notificar diferentes reguladores para diferentes tipos de incidentes. E, em alguns casos, pode ter de notificar 3 ou 4 reguladores. Depende, é um cenário complicado que está a ser discutido no âmbito de um grupo associado à diretiva NIS, que é o Cooperation Group. E... tem havido muito pouco relacionamento a este nível entre o Centro Nacional de Cibersegurança e a Comissão Nacional de Proteção de Dados. No caso do Centro Nacional de Cibersegurança, o problema tinha a ver com a escassez de recursos humanos, que não nos permitia atacar todos os problemas. Demos prioridade aos contactos com os reguladores setoriais daqueles setores. Na área dos transportes, demos prioridade aos reguladores porque achámos que eles conheciam melhor os problemas específicos dos seus setores. Foi uma opção de gestão. Que eventualmente o futuro coordenador poderá alterar. Relativamente à outra pergunta, claro que sim. Claro que sim, que a pessoa tem que ser informada sobre
o período de tempo em que será conservada essa informação. Então, quando ela é obtida por uma entidade que não é uma força de segurança, mas um serviço de relações públicas. É óbvio que sim. É. Há quem leve processos judiciais para casa, portanto... Eu gostava só de deixar aqui um esclarecimento relativamente à questão do data breach e das obrigações de notificação. Um data breach no RGPD não é uma qualquer violação de dados. É uma violação de dados que tenha um determinado risco para o titular dos dados, que tem que ser comunicado à entidade de supervisão. E no caso de risco elevado, tem que ser comunicado aos titulares. Portanto, data breach é um conceito mais específico que tem a ver com requisitos relativamente ao risco para o titular dos dados no domínio da proteção de dados. E, portanto, só esses, com essa característica, é que devem ser informados. No caso que foi aqui referido, por exemplo, uma quebra de segurança que não afeta propriamente diretamente dados pessoais, não é considerado um data breach para efeito de RGPD. Portanto, há que fazer a distinção. Não, ao contrário, no RGPD são 72 horas. É um prazo mais curto, sem demora. Sem demora. É contado o conhecimento. E depois é que não há prazo para comunicar ao titular dos dados. É sem demora. E, portanto, quando se encontra... A questão é que depois pode haver várias entidades reguladoras e pode ser a obrigação de notificar. O que é preciso as organizações criarem, o responsável, é criar um sistema de resposta a incidentes que já tem Business Continuity, Disaster Recovery, etc. O sistema de comunicação de incidentes, ou Situação de Cibersegurança, ou outro tipo de entidades, e a CNPD, no caso em que envolva dados pessoais, com risco para o titular ou muito risco para o titular dos dados. É só uma coisa, quer dizer, é que atualmente já nas comunicações eletrónicas nós temos esta obrigação de notificação da violação de violação de dados pessoais. Portanto, isto já não é uma novidade absoluta, quer dizer, agora evoluiu-se, mas não é uma novidade absoluta. Agora, a questão que estava a colocar, que era um possível conflito entre uma situação de cibersegurança em sentido estrito e de dados pessoais, é uma questão, acho que é uma questão muito interessante, porque não se esqueça que, em última instância, pode haver o dever de divulgação de certas informações no âmbito da diretiva NIS, que pode pôr em causa a proteção de dados no âmbito do RGPD e da proteção de dados pessoais. E não há nenhuma norma que, seja na diretiva, seja no regulamento, que permita essa articulação. Ou seja, se houver um conflito, qual é que prevalece? No fundo, essa é que é a sua questão. Mas aí eu iria precisamente, essa é uma daquelas questões que eu acho que se pode colocar e que fica mais agravado o problema havendo a dispersão regulatória que eu referi, porque em vez de haver uma única autoridade reguladora que possa, uma autoridade de controlo, que possa fazer, digamos, sei lá, uma ponderação entre os interesses que estejam presentes naquele momento e, no fundo, resolver esse conflito,
não temos qualquer forma de harmonização do conflito e, portanto, confesso que não consigo prever qualquer possibilidade de harmonização de um eventual conflito. Mas aí seria, quer dizer, está a falar do Centro Nacional de Cibersegurança e da Autoridade de Controlo da Proteção de Dados, não me parece que exista, não estou a ver o tipo de comunicação entre essas duas entidades, porque, repare, que muitas desses incidentes no âmbito da cibersegurança, provavelmente, a ideia é até não os divulgar, não é? E, portanto... Pois, isso tem sido discutido no âmbito do grupo de cooperação. Há um problema difícil que é entre o interesse público e os danos reputacionais. Às vezes não é só a empresa, ao próprio setor, todo o setor. Por exemplo, assaltos a caixas multibanco. Agora há um tipo de assalto, não há nenhuma caixa dessas em Portugal, mas há umas que têm o computador lá por trás com a porta USB para a frente. Os ladrões fazem um furinho, metem uma pen, abre o depósito das notas e vomita as notas. É um tipo, chama-se Make It Rain, o que chove em notas. Mas, portanto, alguns tipos de incidentes poderão ser necessariamente notificados porque é o interesse público, das pessoas saberem. Por exemplo, numa área que não está coberta pela NIS, que eu posso falar, por exemplo, automóveis autónomos. Pode acontecer um automóvel autónomo que não tem tantas condições de cibersegurança ou mesmo de concepção e que tem mais acidentes. Pode ser do interesse público divulgar isso para as pessoas não comprarem aquele carro. Claro que o fabricante não fica nada contente. Pronto, é um equilíbrio difícil. Isso está a ser discutido no seio do Cooperation Group, o que é que se deve divulgar por ser interesse público e o que se deve manter confidencial para não provocar nem alarme público, nem danos à empresa. Mas, professor, eu aqui estou a colocar um terceiro ponto, que é uma coisa é o interesse público da divulgação, outra coisa é o interesse público da empresa, outra coisa é o interesse do titular dos dados. E quem é que vai harmonizar? A questão é essa. Já agora, eu conheço o caso da Anacom, que sistematicamente as empresas dizem que toda a informação que mandam para a Anacom é confidencial e não autorizam a divulgar. Eu, por acaso, sou muito crítico quanto a isso, porque há algumas que acho que o público devia conhecer. Mas isso é outro painel com o ISOC. Última questão. Depois estão todos convidados para o Porto de Honra. É difícil porque a legislação, a proposta que está que foi apresentada pelo Governo ia no sentido de, para efeitos de assiduidade e controle de acessos, se manter esse tratamento de dados, porque esse tratamento de dados era considerado um tratamento de dados não sensível. Agora, eu penso que há alguma latitude para nós termos uma legislação nacional que permita esse tipo de interpretação, com base no... Portanto, isto é matéria do artigo 9º, é matéria das categorias especiais de dados, com base no artigo 9º, número 4, que tem aí uma possibilidade de restrição
do tratamento dos dados sensíveis. Portanto, eu penso que por via legislativa é possível. Agora, admito isso. Agora, essa via legislativa não existe. Neste momento não existe. Portanto, não estou a ver, quer dizer, como é que se possa... Tenho muitas dúvidas que uma situação destas seja compatível com a exigência de consentimento. Não é? Não creio. Estamos em direito do trabalho. Agora, pois, estamos em direito do trabalho. Por outro lado, se quisermos colocar uma adenda contratual, eu pergunto por que não para os outros casos todos que estão nos dados sensíveis, quer dizer, porque se é para os dados biométricos, porque não para os outros. Agora, a alternativa, e por isso é que existiu aqui, por isso é que me parece que nós não vamos ter uma legislação europeia de proteção de dados, vamos ter muitas, permite-se que haja uma legislação diferenciada não só para os dados biométricos, como para os dados de saúde, como para os dados clínicos que estão no artigo 9º, número 4. E isso é possível. Agora, não havendo, aquilo que eu terei que dizer é que não há aplicação daquilo que foi a decisão da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Claro. Pois. Pois, mas essa afirmação quem a fez não foi o regulamento, não é? Pois, mas a autoridade de controlo não tem competência normativa, não é? Normativa até tinha. Agora, legislativa não. Repare, sim, é sempre um risco. A única coisa que posso dizer é que é um risco. É um risco. Aliás, coloca-se exatamente a mesma questão relativamente a dados das seguradoras em matéria de seguros não obrigatórios. Porque no âmbito do artigo 9º, a linha B do RGPD, só estão contempladas as situações de legislação laboral, segurança social e proteção social, e todos aqueles seguros não obrigatórios, designadamente os seguros de vida, não é? Neste momento não tem uma norma que possa conferir um fundamento para o tratamento deste tipo de dados. Bom, muito obrigada a todos pela vossa presença, pelas vossas questões, pelo vosso interesse. Estão todos convidados para o Porto de Honra.